Olá, galera, tudo bom com vocês? Para mais uma aula de inferência textual, eu sou a professora Marcele. Vamos lá? Então, nós vimos na aula passada que inferência textual é o ato ou efeito de inferir, conclusão de um raciocínio lógico por dedução ou indução. Isso mesmo, nós temos que contar com a nossa dedução, nós temos que contar com as coisas externas, né? Com o que nós sabemos a respeito do tema. É necessário conhecimento prévio, familiarizado com o tipo de texto, focalizado e com as marcas linguísticas que apresentam na escrita numa situação de diálogo. As informações no texto, elas podem estar explícitas ou implícitas. Explícitas, olha lá o que é. Estão escritas no texto de uma forma muito clara. Ó, professora, por que o governo dá mais atenção à grana para a escola de samba do que para nós, para a nossa? Então tá muito claro, né? A escola. Tá claro que ele quer falar escola de samba do que para nossa escola, né? Olha ali o desenho, trata-se de uma escola, né, de aprendizado. Implícitas são compreendidas por meio de pistas lexicais ou pelo contexto. Olha lá, neste bolso nunca entrou dinheiro público. Tá, de calça nova, né? Então, quer dizer, neste bolso é implícito. Se ele está de calça nova, é óbvio que nesse bolso nunca entrou. Mas ele está falando aqui, esse aqui está dando a entender que porque está de calça nova, porque nas outras entraram. Onde que eu consigo ver essa pista? Na fala tanto do político quanto na fala de um eleitor aqui, de um ouvinte. Isso é a ideia de implícito e explícito. A parte que a gente fala de informações implícitas, elas podem ser pressupostas ou subentendidas. Como assim pressupostas ou subentendidas? Pressupostos é a dedução das pistas, não vai estar escrito ali, né? Ela vai dar umas pistas no texto que eu consigo identificar o que ele está falando. Então, ó, há um comprometimento do falante. Tomou Doril, a dor sumiu. Qual que é a pressuposição? A pressuposição é que se eu tomo este medicamento, a dor que eu estou sentindo, ela vai acabar. Por quê? Porque aqui no texto, na propaganda, está falando que se tomar Doril, a dor sumiu. Então, eu pressuponho que se eu tomo este medicamento, a dor some. Eu faço uma pressuposição. Agora, as subentendidas, não. Elas são deduzidas pelo contexto. Sabe aquele ditado que a gente fala alguma coisa e a pessoa fala assim, ah, se a carapuça serviu? Então, eu suponho, está subentendida. Ela está implícita, escondida. Ela não deixa nenhuma margem para eu falar, mas você que disse isso. Ela não deixa essa margem. Olha lá. Ei, táxi. Ei, pedestre, olha lá. O que eu deveria ter supondo aqui? Se eu falo, ei, táxi, o que eu estou fazendo? Chamando um táxi para parar. Mas aqui não houve uma coisa muito clara. Ei, táxi! Ei, pedestre! Né? Na realidade, o pedestre ficou sem entender por que o táxi parou. Não parou, porque é subentendido, é pelo meu contexto, tá? É a mesma coisa, você apresenta uma redação para o professor e aí espera que o professor fale algo, aí ele fala assim, e aí, professor, como que foi minha redação? Eu tirei 10? Aí ele fala, então, acabou. Esse então quer dizer que a intenção não é boa, né? É ruim. Então, você tem que entender que pressuposto, ele já vem pré-estabelecido. Alguma palavra que me dá margem a pensar naquilo, como é o caso do Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Quem me garante? Não, ele está pressupondo. E o subentendido, não. Ele não deixa margem para poder falar, foi você que falou. Eu que tenho que deduzir pelo meu contexto. Facinho, né? Essa é moleza. Vamos ver aí? Olha lá. O que é pressuposto, o que é subentendido? Vou deixar aqui para vocês, ó.
Pressupostos não estão explícitos, mas há pistas lexicais no texto que levam à sua compreensão. Em Brasília, continua chovendo. O que eu posso pressupor? Que em Brasília já chovia antes. O que é posto? O que está claro para mim? Chove em Brasília. O que é pressuposto? Chovia em Brasília, tem chovido em Brasília. Por quê? Pelo verbo continua. Então, eu pressuponho que antes estava chovendo. Essa semana apareceu mais um buraco na rua. O que é posto? O que está na cara? O que é claro para mim? Que há buraco na pista. Tá aqui, ó, buraco na rua. E o que é pressuposto? O que eu posso me valer dessa ideia aqui? Se essa semana apareceu mais um, é porque antes já havia outros buracos. Isso é pressuposto. Não está explícito, mas há pistas. Subentendido. Subentendido são ideias insinuadas no texto. Elas não estão escritas. Precisamos entender o contexto. O falante não se compromete com a informação implícita, que fica sob responsabilidade do ouvinte. Por exemplo, está frio em uma sala com a janela aberta. Se você está em uma sala com a janela aberta e fala assim, ai, nossa, que frio! Por acaso você pediu para fechar a janela? Não, mas por este comentário, quem ouviu foi lá e fechou a janela. É o que está subentendido. Se alguém fala para você assim, ó, leva o guarda-chuva. A pessoa falou assim, olha, vai chover, leva o guarda-chuva. Ela falou isso? Não. Você, ouvinte, que entendeu. Se é para levar o guarda-chuva, é porque provavelmente vai chover. Ficou subentendido. Você quer chocolate? Não como doces. O que eu estou entendendo quando você me dá essa resposta? Não como doces. É que você não quer. Está escrito aqui, não quero porque eu não como doces? Não. Você falou assim, olha, eu não como doces. Então, eu já entendo que você não quer o chocolate. Isso é subentendido. Galera, moleza essa matéria. Muito tranquilo. Coloquei aqui para vocês uma charge, gente, ó. E como eu ia dizendo, é muito mais econômico você andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e ser assaltado pelo radar. Eu nem somo pontos em sua habilitação. Legal. Quer dizer, é mais vantajoso ser assaltado por ele aqui do que pelo radar. O que eu estou entendendo, inferindo? Porque as multas são muito maiores do que ser assaltado aqui, ó. E mete a mão e feio, cobra mais do que devido. E outra, ainda desconta ponto na sua habilitação. Essa é uma inferência textual, tá? Por isso, iremos fazer um exercício. Olha lá. E o Tiririca, hein? Nem me fale. Que absurdo! O mais votado do país, um analfabeto, que não faz ideia do que seja o papel do parlamentar. Esse tipo de coisa tem que ter limite. Sim, uma reforma política geral que traga a volta à seriedade, que impeça a escalada populista. Só assim o país avançará rumo a um porvir de glória. Veja, gente, que além dele estar falando sobre um político que se candidatou aí, que é do povo, veio do povo, observe as vestimentas, né? Enquanto ele está falando que a gente tem que ir para frente, as roupas traz a ideia de retrógrado, né? De voltar, né? Então vamos ler aqui. Através do uso da linguagem verbal e não verbal, as tirinhas, importante gênero textual, têm como objetivo transmitir uma mensagem para o leitor. Sobre a tirinha do cartunista Laerte, é incorreto afirmar que ambos os recursos visuais e linguísticos contribuem para a construção do sentido da tirinha. Os elementos visuais são essenciais para a construção do efeito de humor da tirinha. Pode-se denotar uma crítica contundente ao sistema político brasileiro e à sociedade que elege um analfabeto como representante do povo.
pode-se denotar uma crítica à sociedade conservadora, cujos valores estão de acordo com uma maneira retrógrada de pensar. E aí, qual a que você marcaria? Vamos ver? A letra C. Pode-se denotar uma crítica contundente ao sistema político brasileiro e à sociedade que elege um analfabeto como representante do povo. Isso é incorreto. Eu não estou falando que é correto, tá? É incorreto afirmar que essa tirinha fala disso. Tá? Preste atenção na ideia de correto e incorreto quando vocês forem marcar a alternativa lá no Enem. Leia o enunciado para saber. É incorreto dizer que essa tirinha ela aborda isso, uma crítica contundente ao sistema político e à sociedade que elege um analfabeto. O restante, que ambos os recursos visuais e linguísticos contribuem para a construção da tirinha, está correto. Os elementos visuais são essenciais para a construção do humor na tirinha e denota uma crítica à sociedade conservadora, cujos valores estão de acordo com uma maneira passada de pensar, retrógrada de pensar. Tá bom? Por hoje é só. Nós terminamos a matéria de inferência textual, mas eu espero vocês aqui para continuarmos as nossas matérias de interpretação de texto. Tá bom?